Tem crente aqui essa manhã? Você entende que você não é crente porque você frequenta uma igreja, um religioso. Você é crente porque você crê. Está fraco? Você é crente porque você crê. E aí sim, porque você crê na palavra, crê na importância de estar numa igreja, na comunhão dos santos, crê em estar juntos em oração. Então você crê nas demais coisas, mas não o contrário. Você não é crente porque frequenta a igreja, você é crente porque crê em Jesus e na palavra. E aí você pratica tudo que a palavra lhe diz. Amém? Então, glória a Deus. Então, por favor, vai comigo neste salmo maravilhoso que o Senhor quer usar para nos ministrar, quer compartilhar conosco. O salmo de número 145. Eu vou ler na nova versão transformadora NVT. A versão que você possuir, você me acompanha. Mas vai comigo, salmo de número 145. Nova versão transformadora. Se você está comigo, diga reino. Se está comigo, diga reino. Ok, a Bíblia diz, eu vou ler a partir do verso de número 7. Salmo de número 145. A partir do verso 7 diz assim, na NVT. Todos contarão a história de tua imensa bondade. Diga comigo, bondade. E cantarão de alegria sobre a tua justiça. O Senhor Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Alguém pode dizer aleluia? O Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. Mais uma vez, faz sua declaração, o Senhor é bom. O Senhor é bom para todos. Derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as suas obras te darão graças ao Senhor. Os teus fiéis, diga comigo, sou eu. Os teus fiéis te louvarão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão os teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Tem crente hoje aqui? O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que faz. Diga comigo, é bondoso em tudo que faz. E olha aqui, diz verso 14. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso das suas cargas. Alguém pode dizer amém? Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provê o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo que faz. Ele é cheio de quê, igreja? De bondade. O Senhor está perto de todos os que invocam. Sim, todos que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor e que todos na terra louvem seu santo nome para todo o sempre. Quem tem fé, diga amém. Quem tem fé, diga aleluia. Pode aplaudir Jesus, tremendo esse texto mesmo. Ok. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Então, lendo o texto, vocês já perceberam por onde nós vamos caminhar. Quero esta manhã falar sobre a bondade de Deus. Sobre o quê? A bondade de Deus. Ok. E para começar a falar sobre a bondade de Deus, eu quero trazer aqui, primeiro, alguns conceitos. A palavra para bom, em hebraico, quando a Bíblia diz aqui no texto, Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Ok, a palavra bom em hebraico, apesar dela escrever como aqui para a gente seria um B, é a palavra tov, mas a pronúncia correta seria tov.
Por exemplo, Tová Lailá significa boa noite. Então, a palavra bom, em hebraico, a palavra tov, significa algo que é bom. Não somente bom de constituição, mas bom de natureza, bom de caráter. Alguém pode dizer amém? Então, diga comigo, bom de constituição, bom de natureza. Então, quando a Bíblia diz que Deus é bom, não é que somente Deus, ele tem atos de bondade. A natureza de Deus é uma natureza boa. Ele é um ser bom. Ele não pode negar isso, porque é quem ele é. Então, a bondade de Deus não é simplesmente aquilo que ele faz. Ser bom é aquilo que ele é. Ele é bom e ponto final. Diga comigo, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Não vou caminhar muito por esse lado, mas quando nós estamos construindo aqui conceitos, existe uma expressão utilizada em grego, que é a palavra agatusini. Agatusini é a junção de duas palavras, mas a principal aqui em agatusini é a palavra ágatos, que ágatos é a palavra para bom em grego. Onde a gente encontra essa palavra ágatos? Você encontra ágatos, por exemplo, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele está dizendo que ele é um pastor ágatos. Ele não é um bom pastor porque ele faz o trabalho apenas bem feito de pastor. Ele é um pastor que tem bondade dentro dele. Ele é um pastor bom de natureza. Só que a palavra ágatos ainda acrescenta algumas coisas. Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, significa que ele é um pastor também. Ágatos significa que ele é excelente. Quando você compara ele com todos os pastores, ele é ágatos. Ele é um pastor excelente. Alguém pode dizer aleluia? Por isso ele disse, nenhum pastor é como eu. Porque eu sou o pastor que dá vida pelas suas... Alguém pode dizer aleluia? Ele é o pastor de todos os pastores. Amém. Ele é o seu bom pastor. Alguém pode dizer amém? Ok. Então, agatusini, em grego, é a tradução da palavra bondade, que aparece, por exemplo, quando em Gálatas diz, o fruto do Espírito é o amor. E aí, uma das manifestações desse fruto é a bondade. A bondade faz parte do fruto do Espírito. A palavra bondade ali, agatusini. Então, a palavra agatus é bom, agatusini, bondade. Então, a palavra bondade, eu fiz aqui essa anotação, significa o seguinte, significa que traz a ideia de um termo, eu fiz questão de anotar isso aqui, que eu achei isso interessante. A palavra agatusini não existe em nenhuma literatura secular ou científica da época. Interessante. A palavra agatusini só é encontrada, como um termo obviamente antigo, na Bíblia. Ou seja, quando escolheram esta palavra, escolheram uma palavra que existe apenas para Deus. Só Deus tem esse nível aqui de expressão de bondade. Ninguém é como Deus. Aí você aplica para a Bíblia, quando o jovem rico chegou perto de Jesus e disse, bom mestre, Jesus não estava dizendo que ele não era bom, ele estava perguntando se ele entendia que ele era Deus. Porque ele disse, o único ser que tem agatusini, esse nível de bondade, é Deus. Por quê? Porque diga assim comigo, Deus é bom de natureza e de caráter. Alguém pode dizer aleluia? Ok, aí a ideia de que ele é bom, que ele é agradável, que ele é amável, amém? Que ele é excelente. Tudo isso fala sobre Deus ser bom, sobre a sua bondade. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, quando alguém diz sobre alguém que é bom, não está falando simplesmente daquilo que ele faz. Quando se diz que alguém é bom, está falando das suas intenções. Vou repetir. Quando você usa essa expressão aqui,
Você não está falando simplesmente dos atos ou ações da pessoa. Você está falando das suas intenções. Significa que a única motivação de Deus é sempre a sua bondade. Deus nunca tem uma intenção oculta, escondida. Alguém pode dizer aleluia? Aí, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, disse, eu anotei aqui essa frase interessante dele, ele diz assim: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina bondade ou malícia. Vou ler de novo, olha que forte isso. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina maldade ou bondade ou malícia. E Deus não tem, a Bíblia diz, Deus nunca é tentado pelo mal. Não há maldade em Deus. Deus é todo o tempo. Diga comigo, Deus é bom. Eu sei que parece repetitivo o que eu vou dizer, mas a gente podia ir para casa agora. Só levando para casa essa realidade. Só Deus é bom. Em Deus só há bondade. Não há maldade em Deus. Não há nada oculto em Deus. Quem tentou plantar isso na cabeça de Eva foi o diabo. De que, não, por que será que Deus não quer que você coma? Tem. Deus não tem somente atos de bondade. A bondade é quem Deus é. Ele não tinha intenção nenhuma oculta. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Sai daqui hoje dizendo, meu Deus é bom. Quando? O tempo todo. Porque essa é a natureza dele. Amém? Deus não fica procurando ter atos de bondade. Ele é bom. Né? Outro dia, eu estava compartilhando com uns discípulos que estavam comigo uma questão que a gente, com tanta coisa na internet hoje, você nunca sabe se a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer fazer ou porque ela quer ganhar likes. Infelizmente, o mundo de hoje é assim. Né? A gente, às vezes, não tem essa certeza. A gente não pode julgar, mas você já percebeu que tem gente que faz coisas só para ganhar curtidas, né? E tem gente que ganha dinheiro com as curtidas, com o número de curtidas. Mas vamos lá. Eu vi um camarada, ele se apresentou como influencer, e ele encontrou um cara na rua, vivendo em situação de rua, e esse cara, ele mesmo pegou este homem e deu banho nele. Eu achei isso interessante, porque não entregou para ninguém, ele mesmo pegou o cara, deu um banho nele, ele mesmo lavou o cara, deu um banho, deu roupas novas para ele. E aí foi o que eu achei interessante. Ele, depois de fazer tudo isso, parece que ele trabalhava com questão de palestra motivacional, alguma coisa assim, ele deu uma palavra motivacional para o cara. Não sei nem o quanto esse cara recebeu. Já falei isso para vocês sobre os pavimentos. Tem coisa que você fala para alguém, a pessoa não tem pavimento para receber aquilo. Aquilo não se assenta em lugar nenhum. Você tem que descobrir primeiro onde a pessoa está, em que nível da vida ela está, para você entregar aquilo. Lembra que Jesus fez isso. Tem coisa que eu falo aqui, gente, que vocês ficam assim, achando que o pastor viaja. E que eu falo coisas flutuando. Jesus disse isso, Jesus disse, há muitas coisas que eu quero dizer para vocês, ensinar para vocês. Mas vocês não têm pavimentos ainda. Vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito vier, ele vai fazer isso no meu lugar. Alguém pode dizer amém? Mas vamos lá. Aí ele pegou o cara, deu banho, deu uma palavra para o cara. E aí ele fez uma coisa que eu acho importante. Ele comprou um carrinho que fazia churrasquinhos, aqueles dos espetinhos. Aí ele comprou o carrinho e deu para aquele homem. Aproveitou que era uma influência, deu aquela agitada para aparecer pessoas para comprar o espetinho, e o camarada vendeu os espetinhos naquele dia. Se eu não me engano, ele pagou quase 3 mil reais num carrinho inox para aquele camarada fazer os churrascos, então para começar a vida dele, empreender, ter coisa melhor. Ele não é dependente de ninguém, só dele próprio, do esforço dele. O que foi que aconteceu? Passou algum tempo, mas curto tempo, esse cara passou de carro e viu o cara todo sujo de novo, completamente igual como era, empurrando o carrinho, procurando alguém para comprar o carrinho dele. Ele estava oferecendo 500 reais pelo carrinho, que ele não pagou. O que a gente aprende com isso? Você não ajuda quem você quer. Você ajuda quem pede sua ajuda. Porque tem pessoas que não estão prontas para receber sua ajuda. Elas não estão prontas. Não estão. Ele quis ajudar, mas a pessoa não disse, eu quero sua ajuda. Eu quero sair dessa vida.
É uma coisa... Aí parece forte o que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Para alguém dar valor a algo que ela recebe, ela precisa querer. Por isso que a gente não entende a inteligência de Jesus quando Jesus dizia: o que você quer que eu te faça? Porque senão você não vai dar valor. É igual que tem gente que vem para a igreja e acha que é mais uma mensagem de domingo. Mas se você dá valor às coisas que você ouve, você chega em casa e ouve de novo, de novo, de novo e de novo. E sabe que essa palavra está mudando sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Primeiro ponto da bondade de Deus. Vocês entenderam essa abertura aqui? Ok, primeiro ponto da bondade de Deus. Eu vou falar de 3 coisas que falam da bondade de Deus. Primeira bondade de Deus é demonstrada, número 1, criação. Na o quê? Ok, na criação. Vamos para o texto bíblico que lemos e depois vamos para um outro texto bíblico. Olha o que a Bíblia diz. Para me ajudar aqui, vou pedir aqui que a mídia me ajude. Bote aqui de volta, por favor, Salmo de número 145 na NVT, mas põe aqui no verso 9, por gentileza, para me ajudar. Ok. Onde é que a bondade de Deus aparece primeiro? Diga comigo, criação. A Bíblia diz aqui, no próprio Salmo. Vocês vão ver tudo que eu vou falar, está no Salmo, e eu vou apresentar outros textos bíblicos que comprovam isso. A Bíblia diz: o Senhor é Tov, Ele é bom. O Senhor é bom para todos. Amém? É por isso que eu acho estranho esses crentes que agem de um jeito que parece que Deus fica lá do céu implicando com algumas pessoas e dizendo assim: você sabe de uma coisa? Eu estou a fim de aprontar com você. Eu vou lhe dar todo tipo de doença, todo tipo de problema, todo tipo de situação, e vou deixar você penando, e vou ver como é que você se vira aí na terra. Mas a outra eu vou fazer inversa, eu vou dar um monte de coisa boa para esse cara, vou cercar de cuidado. Foi o que o diabo tentou plantar, não é o que o diabo disse? Você sabe que Jó te ama? Claro, você cercou ele de cuidados. Quem pensa assim é um diabo. Vocês estão ouvindo ou não? A Bíblia diz que Deus é bom para... Agora, nem todas as pessoas aprendem a ver a bondade de Deus, a enxergar e adorá-lo por essa bondade. Mas Deus é bom o quê? Para Deus, meu irmão. Você entende? Se Deus te escolhesse de forma aleatória, eu gostei desse aqui, eu fui com sua cara. Com você eu vou ser bom, não com você eu fui com a cara, eu vou ser mal com você. Então Deus não é de todo bom. É novamente o plantio do quê? Do diabo. Mas vamos lá. Ou a Bíblia é verdadeira ou não é? O Senhor é bom para o quê? Deus é bom para os judeus? Mas não só para os judeus. Deus é bom para o quê? Essa semana eu vi uma boa notícia. A igreja subterrânea da China está crescendo assustadoramente. De forma que, em relação à população, é um número ainda pequeno. São um número de milhares contra bilhões de pessoas. A China é um país de bilhões, vocês sabem disso. Mas há milhares já de crentes chineses. E o governo está preocupado que, com toda a perseguição que eles fazem, o número de cristãos subterrâneos já é maior do que o do Partido Comunista Chinês. Pode aplaudir Jesus por isso? Jesus está voltando, irmão. A perseguição não parou, a igreja, não é? Não para. O Senhor é bom o quê? Inclusive para os chineses, meu irmão. Derrama misericórdia sobre toda a sua o quê? Meu irmão, é sobre toda a criação. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Põe aqui para mim, por gentileza, Gênesis, capítulo 1, 31. Pode ser a mesma versão. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 31. Ah, meu Deus. Olha o que a Bíblia diz. Então Deus olhou para tudo que havia feito. Diga comigo, criação. Tudo que ele havia feito. Quem foi que fez tudo? Essa semana eu estava vindo Eu gosto de ouvir gente inteligente, viu? Estava vindo um cientista cristão. E ele estava sendo entrevistado. Aí o cara todo cheio de... Sabe gente que fala assim, cheio de... Minha mãe disse que é cheio de nome-toque. E o cara assim falou, cheio de nome-toque. Eu disse, porque tal coisa assim, fulano de tal. Esse clã foi citando umas mentes seculares. E aí disse, você não concorda que o processo evolutivo dos seres demonstra que realmente, talvez a criação ela foi realmente assim, processual e tal. Você não concorda com ele? Rapaz, qualquer pessoa, no programa do cara, ia dizer, para ficar de bem com o entrevistador, o cara disse, você sabe que tudo isso é uma grande balela, né? É uma grande mentira. Aí o cara tomou aquele susto e diz assim, não há uma comprovação científica
de que há mudanças no genoma humano para a evolução. Hoje nós podemos mapear o genoma não só para frente, podemos mapear o genoma para trás, como eram os homens lá atrás. E toda mudança de genoma não foi evolutiva, foi involutiva. Hoje há mais doenças, mais problemas, existem mais mutações no nosso organismo para doença do que para alguma mudança evolutiva. Nós nunca evoluímos, somos do mesmo jeito que Deus nos criou. Ser criacionista é muito mais inteligente do que evolucionista. Alguém pode dizer aleluia? Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era o quê? Não, irmãos, muito bom. Meu Deus. Ele viu que era o quê? Muito bom. Ele viu que era o quê? Bom. Vocês entendem? Que Deus não cria somente aquilo que Ele quer. Deus cria aquilo que Ele é. Por que Deus pode criar toda a sua criação boa? Porque Ele é o quê? Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, Deus é bom e criou uma boa criação. Diga comigo, uma boa criação. Ok. Agora, como é que a gente aplica isso? Sobre essa questão da criação ser boa. Se a própria Bíblia diz, né, que a criação geme, espera a manifestação dos filhos de Deus. Bem, você aplica a ideia original de Deus. Quando Deus olhou tudo que Ele criou, Ele percebeu cada detalhe do que Ele criou. E eu estava pensando esses dias sobre isso, eu disse assim, meu Deus, somente de Deus, para pensar funções para seres unicelulares. Porque você pensar em funções para seres complexos, que você criar um monte de atributos para ele, um monte de coisa, mas você pensar em seres tão simples, e que mesmo assim na natureza eles cumprem funções, somente de um Deus que consegue ir do micro ao macro, e tudo na natureza exerce uma função. Até as coisas que decompõem o cadáver estão ali por um motivo. Vocês concordam comigo, sim ou não? Vocês concordam comigo, sim ou não? Então, assim, tudo na criação tem um propósito. Pronto. Então, essa é a ideia de Deus aqui, daquilo que é bom. Uma coisa só permanece boa se ela está cumprindo o seu propósito. Então, diga assim comigo. Uma coisa só permanece boa se ela cumpre o seu propósito. Que propósito? O propósito para o qual ela foi o quê? Criada. Irmão, comece do princípio. Tudo que a gente precisa aprender, devemos voltar para o princípio. Ninguém aprende frases sem antes aprender as letras. A base é a letra. Primeiro aprendo letra. Depois eu vou juntando as letras, vou formando os fonemas, até começar a formar frase. Aí vocês lembram de quando a gente foi alfabetizado? Aqui Gênesis é a letra. Lembra que Jesus disse, eu sou o quê? Alguém aqui falou quem? O alfa e o ômega. O alfa é o quê? É a primeira letra. Sim ou não? Porque tudo tem que começar redundante. Tem que começar do começo. Você começa com a letra. Então aqui Gênesis é a letra. Deus está dizendo, eu criei tudo bom. Então eu criei tudo com um propósito. As coisas permanecem boas se elas estão cumprindo o seu quê? Aí hoje você vê o sujeito, essa semana eu vi um sujeito que botou umas próteses no braço, foi passar 3 meses nos Alpes para viver com as cabras. E ele explica por que ele começou a viver com as cabras. Ele fez próteses nos braços, nas pernas, para andar de 4. E as próteses lá embaixo são cascos, o final da prótese, ele está andando de 4. E ele foi passar 3 meses vivendo entre as cabras. E eu entrevistava os pais dele deixaram uma boa. Tipo, como fosse assim, meu filho vai passar férias em algum lugar. E aí perguntaram a ele, como foi que tudo isso começou? Não, um dia eu olhei para os cães, não sei se era o cão da tia dele, alguma coisa assim, e eu percebi que os cães eram felizes e nós não somos. Então eu quis aquela felicidade. Aí você percebe que existe um mal muito mais profundo dentro daquela pessoa. Porque ela disse, o cão é feliz e eu não. Então talvez eu me torne feliz se eu me tornar um animal. E ele está vivendo com as cabras.
Que está sendo uma experiência maravilhosa. E, pasmem, ele está pagando. Olha o mundo que chegamos. Às vezes a gente ficaria assustado se não lesse a Bíblia. Por que a gente lê, a gente não se assusta. Né? Mas eu gosto de umas frases que dizem assim, tem hora que até o diabo disse, eu nunca pensei nisso. Tem hora que o ser humano pensa uma coisa que o diabo, poxa, vocês são criativos, eu nunca nem pensado nisso. O cara estava pagando um profissional para fazê-lo desaprender a falar. Vocês viram a mulher que ela disse, eu sou uma mulher que enxerga, uma mulher cega presa num corpo que enxerga. Eu me vejo como uma cega. É assim, meu irmão, o negócio está ficando duro. Aí ela foi lá, pegou como se diz, substâncias de limpeza, jogou nos olhos, consumiu, desgastou ali a visão dela, né? Foi atingida gravemente, queimou, na verdade, e ela ficou cega. Agora ela é do jeito que ela quis, só que de forma irreversível. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão desviando a criação. Deus criou de uma maneira e elas estão indo por um outro caminho. Ao fazer isso, uma coisa deixou de ser boa. Mas não é porque Deus não fez com bondade. É porque houve um desvio de quê? Um desvio de quê? De propósito. Mas diga comigo, a criação é perfeita para cumprir o seu propósito. O propósito é aquilo que Deus quer. Diga comigo, o propósito é aquilo que Deus quer. Então vocês entendem, tudo que o diabo trabalha é para destruir o que na sua vida? Seu propósito. Seu propósito. Ele quer desviar você do seu propósito, daquilo que Deus criou você, perfeito para ser. Você é perfeito para cumprir o seu propósito. E Deus fez você com um propósito. Deus fez você com um propósito. Quando você vive da maneira que Deus quer, perceba que você se sente bem, você se sente pleno. As pessoas que estão aí perdidas, amargas, é porque elas têm dinheiro, mas não têm. Elas têm carreira, mas não têm. Elas têm fama, mas não têm o quê? Elas ficam atirando para... Vocês entendem, meu irmão? Eles estão procurando para todo lado, dizem, não, vou ver se eu viro cabo e acho um propósito. Elas estão catando alguma coisa, não, se eu fizer plástica e ficar parecendo com o imperador, como é o nome do cara? Toda vez esqueço o nome dele. Eu não acompanho esses caras, como é o nome dele? Gustavo Lima, né? O imperador. Embaixador. Ai, meu irmão, sou crente evangélico. Eu ouço Cassiane, pelo amor de Deus. Mas obrigado, embaixador o imperador era um jogador de futebol. Quando deu o apelido dele, embaixador? Embaixador. Se o embaixador aí, como é o nome dele? Gustavo Lima? Teve um cara outro dia que fez a barba, tudo, para ficar parecido com um cara, eu já vi vários. Por que o cara está querendo ser outra pessoa? Porque ele não se o quê? Não se controla, ele não sabe quem ele é. Porque ele nunca descobriu qual é o seu quê? Deus não fez dois de você, porque você é único para o seu propósito. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. O meu propósito, diga comigo, o meu propósito não somente agrada a Deus, torna a minha vida vibrante. Você vive bem quando você encontra seu propósito. Você se sente feliz, você se sente... Não é quer dizer que você escute. Aqui não é a mensagem... idiota de que você não vai ter problema. Não é isso. Agora, os seus problemas não invalidam o seu propósito. Você tem problema que você está aqui neste mundo. Mas você ter problema é só porque você está aqui. Não tem nada a ver com o seu propósito. Não tem nada a ver porque você está... Irmão, problema tem quem está... Irmão, vamos pensar da seguinte forma. Vamos usar a ilustração. Você gosta de usar a ilustração idiota. Tem 2 navios no cais, certo? 2 navios lá no cais. Um navio sai do cais sabendo exatamente para onde ele vai. Vamos dar exemplo, como no dia do Titanic. O navio Titanic saiu da Europa e estava indo para a América, indo para Nova York. Sim ou não? Sim ou não? Ok. Então, digamos que o navio está saindo da Europa, indo para os Estados Unidos, indo para a América. Ele sabe o destino dele, ele tem um propósito. O outro navio sai, deixa a vida me levar, vida leva eu. Está aí.
na correnteza, e solta o navio. Meu irmão, se ambos os navios, por algum momento, passarem pelo mesmo ponto, ambos não enfrentarão tempestades? Então, não importa se você tem um propósito ou não, você vai enfrentar as tempestades da vida. Vai enfrentar problema. Então, não é porque lhe falta propósito que você tem problema. Ou não é que você tem problema porque você não tem propósito. São duas coisas diferentes. Você tem problema porque você está no oceano, você está nessa vida aqui. Sim ou não? Agora, meu irmão, uma pessoa que tem propósito, ela sabe atravessar os problemas da vida. Porque ela está vendo o depois. Você é essa pessoa. Então, toda a criação é boa. Boa para quê? Para cumprir o seu. Por que tem cachorro hoje doente? Cachorro tem cachorro doente? Tem. Porque tem gente transformando cachorro em gente. Tratando o cachorro como ser humano. Quando você faz isso, você desvia o cachorro do seu. E aí ele vai adoecer porque ele não foi preparado para ser o seu ente querido. Ele não foi criado para isso. Não há nada dentro dele que suporte o que você exige dele. Quem tem ouvidos para ouvir? Tudo que você desvia o propósito, você acaba afetando a criação. Tudo tem um propósito. Pastor, qual é o propósito da barata voadora? Te atormentar de noite. Pode ter certeza disso. Se ela for voadora, então, tu está roubado. Ok. Segundo, Deus está falando com você? Diga amém. Então, qual é o primeiro lugar onde Deus demonstrou a sua bondade? Na criação. Ok. Deus é bom com toda a sua criação. Em bondade aqui, ser bom, a criação ser boa significa que ela foi criada perfeita para o seu propósito. Tudo na criação. Ok. Vocês assistiram um desenho animado? Chamado, acho que o nome do desenho é B-Movie, da abelhinha. Vocês viram esse desenho? Não. Geralmente quem faz esse desenho animado é que tem filho pequeno, assiste para poder comprar o filho. Mas, interessante que na história do B-Movie, da abelha, a ideia é que um dia as abelhas se revoltam dos homens explorarem o seu mel. E elas decidem parar de fabricar mel. E toda a natureza começa a ter reflexo por causa das abelhas. A importância delas na manutenção da vida. Já viu o tamanho de uma abelha? Já viu o tamanho de uma abelha? Então, se uma abelha tem importância na natureza, imagine você. Imagine quantas pessoas estão clamando a Deus para que você se manifeste na terra. Porque você é a resposta de Deus na vida de alguma pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Você é essa pessoa. Então, pensando nisso, olha o que Deus faz. Bote para mim aqui o outro versículo, Salmo 145, verso 14, por favor. Coloca aqui para mim, por gentileza. Ok, olha o que a Bíblia diz. O Senhor ajuda os que caíram. Alguém pode dizer amém? E levanta os que estão encurvados sobre o peso de suas... Você não consegue ver Jesus nisso aqui, não? Consegue ver Jesus nisso? Sim ou não? Jesus não veio para abater os que já estavam caídos, não, ele veio levantá-los. Lembra? Ele disse, de que espírito vocês acham que eu sou? Eu não vim matar os homens, eu vim o quê? Por que ele veio salvá-los? Porque, novamente, esta criação, que foi criada boa, alguém pode dizer amém? Viu Deus que tudo era o quê? Muito bom. Mas essa natureza, essa criação, ela decaiu com o pecado. Sim ou não? Então Deus, porque é bom, diga comigo, Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. Então quando Deus viu a sua criação caída, ou decaída, Deus disse, eu vou reerguer essa criação. Eu vou levantar essa criação. Eu não vou... Irmãos, tem textos na Bíblia que parecem uma maldade de Deus, mas não é. Um deles é quando Deus diz assim, vamos colocar uma maneira do homem não alcançar a árvore da vida, para que ele não viva para sempre. Por quê? Porque se o homem vive para sempre caído, ele viveria para sempre no pecado.
Então Deus não coloca um anjo com a espada flamejante entre Adão e a árvore por ódio de Adão. Ele faz isso para poder criar um caminho para a redenção. E Deus só faz isso depois que ele diz, olha, maldita é a terra, a natureza decaiu. Mas haverá um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Ali é pela primeira vez Deus fala da redenção. E esse é o segundo lugar onde eu vejo a bondade de Deus. O Senhor ajuda os que caíram, levanta os que estão encurvados. Irmãos, a única pessoa que quer que você acredite que você não pode se levantar é o diabo. Esta aqui é uma igreja que tem uma vocação para Deus atrair os que se desviaram do Evangelho. Alguém pode dizer aleluia? Por quê, meu irmão? Porque a gente acabou de contar um monte de coisa que demonstra que Jesus está o quê? Voltando. Então é a hora daqueles filhos que foram para longe, para que eles voltem. E a Bíblia está dizendo aqui, no Salmo 145, verso 15, que Deus é esse Deus que levanta os que estão caídos. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos aqui para um texto bíblico que demonstra essa bondade de Deus. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Ok, a Bíblia diz, pois somos feitos de qualquer jeito. Nós somos feitos de uma maneira sem cuidado. Não, a Bíblia diz, pois somos obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Aí a Bíblia diz, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Alguém pode dizer aleluia? Então pense, de antemão, Deus criou a mim e a você como uma obra-prima para que realizássemos boas obras, porque Ele nos criou em sua bondade. Ele nos fez uma boa criação. Alguém pode dizer aleluia? Só que o pecado veio e interrompeu isso. O homem decaiu, o homem caiu, sim ou não? Então essa criação não era mais boa, porque a criação estava desviada do propósito de Deus. Como vocês estão entendendo até aqui? Então o que é que Deus fez? Deus em Cristo, ao invés de Cristo melhorar as coisas, ao invés de Cristo jogar uma tinta por cima, Cristo foi lá e fez com que eu e você, por meio da sua morte na cruz e por meio da sua ressurreição, nos tornássemos novos nele. Novas criaturas nele. Em Cristo, você e eu somos uma nova criação. Somos nova criatura. Ele nos criou de novo em Cristo. Ele nos criou a primeira vez bom. E nessa segunda vez, Ele faz de novo. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Eu fui criado em Cristo Jesus para boas obras. Diga comigo, para boas obras. Agora escute, você não é salvo pelas boas obras. Você é salvo pela fé. Por meio da graça. Você é salvo. Por causa da graça de Deus. Por utilizando a sua fé, você é salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então escute, quando eu e você somos salvos, nós somos salvos não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas agora que eu estou salvo em Jesus, coloquei a minha fé nele, eu recebi a redenção, eu fui salvo para realizar boas. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, boas obras. Então diga comigo assim, na redenção, diga comigo, na redenção, Deus demonstrou a sua bondade. Então, eu e você não fomos salvos, nós não fomos salvos pelas boas obras. Somos salvos em Jesus, fomos salvos em Jesus para realizar as boas obras. Alguém pode dizer aleluia? Então, terceiro, vamos lá. Deus está falando com você, diga amém. Então, a primeira vez que Ele demonstra a sua bondade é na criação. Depois na redenção. Na redenção Ele demonstra a sua bondade. Ok? Ele pega essa criação que está caída e Ele levanta.
Essa criação que está desviada e põe de volta no caminho. A criação que não conseguia mais agradá-lo, agora consegue agradá-lo. É isso que eu quero que você entenda. Você, por causa da sua nova criação em Cristo, ou por você ser recriado em Cristo, hoje você consegue agradar a Deus. Como você está entendendo isso? Então diga assim comigo: hoje, por causa de Cristo, eu consigo agradar a Deus. Amém? Ok, então hoje você consegue agradar a Deus por causa de Cristo, não por causa de você, por causa de Cristo. Às vezes a gente deposita a nossa fé no ser humano. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Aí diga, tá vendo que a Bíblia diz que não deve confiar no outro? Não, a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia diz que maldito que confia em si mesmo. Fala do seu próprio braço, a sua força. Você não deve depositar a sua fé em você. Deposite sua fé em Jesus. Eu estou falando com alguém hoje aqui que precisa crer na redenção. Você não será salvo porque você é perfeito, não. Você será salvo porque Jesus é perfeito. Porque Deus é bom. Na sua bondade Ele não quer que você continue caído. Na sua bondade Ele quer levantar você. E volta a falar para os que se desviaram do Evangelho. Sei lá, você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos longe da casa do Senhor. Afastado de Deus e acha que não pode voltar. Que tem vergonha de voltar. Não, não, não. Você não tem que ter vergonha de voltar. Pelo contrário, você tem que se preocupar o que pode acontecer com sua alma se você não voltar. Sua alma é eterna. Sua alma tem um valor inestimável. E a maneira dessa sua alma ser salva é se você abraçar a redenção oferecida por meio de Cristo. Você nascer de novo da água e do Espírito e se tornar uma nova pessoa nele. É Ele que nos torna novas pessoas. Esse é o fundamento da nossa fé cristã. Irmãos, estava ouvindo um rabino. Estou tentando entrar no ponto 3, mas escute. Há alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Estava ouvindo um rabino e ele dizendo assim: gente, pare de tratar o cristianismo como uma outra religião e pôr na mesma prateleira das outras. Ele disse: eu vivo no país onde as 3 maiores religiões estão lá. As bases das maiores religiões estão lá. O judaísmo, que é a origem de tudo, e o Islã e o cristianismo. Que ambos acreditam que vieram daqui, de Abraão. Sim ou não? Ele disse: pode ter certeza que qualquer religião, ele disse, inclusive o Islã e o judaísmo, promete que pode lhe tornar uma boa pessoa através da religião. Se você praticar a religião, você se torna uma boa pessoa. Mas Jesus não veio para lhe transformar numa boa pessoa, Jesus veio para lhe transformar em uma outra pessoa. Ele disse, agora o que ele fala, olha o que o rabino disse. E essa nova pessoa que Jesus promete fazer de você, não é alguém do ruim para o bom. É algo que é impossível qualquer religião fazer, só Jesus faz. Essa nova pessoa não é do ruim para o bom, porque isso a religião faz. É transformar você do morto para o vivo, de sua alma. É isso. E estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos, mas fomos salvos por Cristo e por causa da sua morte e ressurreição, e estamos vivos nele. A vida que agora vivemos nessa carne, vivemos pela fé do Filho de Deus. Nós não saímos da maldade para a bondade, saímos do túmulo para a ressurreição. Estamos vivos em Cristo. Você é essa pessoa. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, eu estava morto. Diga comigo, eu estava morto. Diga, eu estava morto. Mas agora eu estou vivo. É uma mudança radical. Radical. Não é que você era ruim, agora você está melhor. Não, não, não. Não é isso. Não é isso que o cristianismo propõe. Propõe um morto para vivo. Você é essa pessoa. Então, esse é o segundo ponto, redenção. Agora vamos para o terceiro. Coloca por gentileza aí para mim. O mesmo texto, o mesmo capítulo, Salmo de número 145, só que agora verso 18.
Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. A Bíblia diz assim: o Senhor está perto de todos. Diga comigo, de todos. Só que tem um detalhe. Aqui, nesse ponto, diz: de todos que o invocam. Há uma frase que a gente já ouviu várias vezes, mas nunca fez tanto sentido ao ler esse versículo. A distância de um homem para com Deus é a distância de uma oração. Você foi salvo através de uma oração que você fez. Você disse: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a ser essa nova pessoa que tu queres que eu seja. Gente, ajuda-me a permanecer firme na decisão que eu tomo hoje de seguir. Quero te conhecer mais. E quero aprender mais de ti sobre a palavra da fé. Você fez uma oração. E quando você fez essa oração, o que Jesus disse? Eu recebo. Nasça de novo. Seja uma nova pessoa. Saia da morte para a vida. Ele fez um milagre. Alguém pode dizer amém? Então, perto está o Senhor e todos que invocam. Aí você vai para Romanos, que é o texto que fala sobre isso, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor. A distância de um homem para com Deus é a distância de uma oração. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Sim, todos os que invocam com sinceridade, Jesus disse. Vocês não adorarão, nem lá em Samaria, nem muito menos nesse templo aqui de Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores do meu Pai o adorarão em espírito e em verdade. Alguém pode dizer amém? Deus não espera de você perfeição. O que Deus espera de você agora é verdade. Que você esteja seguindo Ele de verdade. Alguém pode dizer amém? Quantos estão seguindo Jesus de verdade? Levante sua mão, deixa Jesus ver. Quantos aqui não estão seguindo Jesus da boca para fora? Você está seguindo Ele de verdade. Amém? Glória a Deus. Então diga assim comigo: o Senhor está perto. Então qual é o terceiro ponto aqui de onde Deus demonstra a bondade dele? E veja como é perfeito com a sequência. As duas primeiros pontos, a criação e a redenção, a gente achou ainda lá no Salmo 145. O terceiro ponto também está no mesmo Salmo, o Salmo que fala sobre a bondade de Deus. Olha o que o texto continua dizendo. Vai no verso 19. Por favor. Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. A Bíblia não diz só que o Senhor está perto de quando você faz uma oração. A Bíblia diz que quando você faz uma oração, Ele concede o que você está pedindo na oração. Ele ouve você e te livra. E te salva. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: o meu Deus está perto quando eu oro. Diga comigo: Ele atende a minha oração e me salva. Você sabe que a palavra salvação do grego não é só levar você para o céu. Eu já expliquei isso para vocês. A doutrina da salvação do Novo Testamento não é só levar você para o céu. Eu já expliquei isso para você. A própria palavra salvação, ela implica muitas coisas. Implica que se você tem uma ferida, Ele cura você. Se você tem uma doença, Ele sara você. Tudo isso, se você está debaixo de uma opressão do diabo, Ele quebra essa opressão e livra você. Perceba que durante todo o tempo em que Jesus manifestou o reino dele, cegos viram, surdos ouviram, coxos andaram, endemoniados foram libertos, sim ou não? Tudo isso é salvação, faz parte da salvação. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Qual é o terceiro? E aqui é onde eu quero caminhar com vocês. O terceiro ponto aqui é provisão. Qual é o terceiro ponto? E você pode colocar entre parênteses, que você vai encontrar isso em alguns estudos bíblicos, a doutrina da providência. Alguém pode dizer amém? Diga comigo: Deus provê tudo o que eu preciso. Mais uma vez, Deus provê
tudo o que eu preciso. Por que Deus provê tudo o que você precisa? Porque Ele é o quê? Vocês estão entendendo onde Deus quer chegar essa manhã aqui com a gente? Aonde Ele foi caminhando, onde Ele quer chegar, onde Ele quer levar a nossa fé essa manhã? Deus vai prover tudo o que você precisa, porque Ele é... Meu irmão, escute, abra sua mente hoje aqui. Deus não vai prover tudo o que você precisa, porque você é bom. Eu vou ser bom, e aí Deus vai me dar tudo. Não. A gente inverte as coisas. É por isso que a gente não alcança as coisas. Não é a sua bondade que faz Deus prover para você. O que faz Deus prover para você é a bondade dEle. Porque até para você manifestar bondade, a Bíblia diz, você precisa do Espírito. Porque a Bíblia diz, o fruto do Espírito é a bondade. Irmãos, toda a glória sempre será de Cristo. Nunca a glória pertence a homens. A glória é de Jesus. E o mesmo Jesus que participou da criação sendo a palavra, então na criação a bondade. Deus criou tudo com um propósito. Você veio esse mundo para cumprir um propósito. Você não é acidente. Não importa quem foi sua mãe, seu pai, e nem se você os conheceu. Você não é um acidente. Está aqui por um propósito. A questão é que você precisa descobrir esse propósito, que esse propósito é a vontade de Deus. E volto a dizer, encontrar o seu propósito não vai fazer com que você não tenha problemas na vida. Mas com certeza vai lhe dar um gás danado. Amém? Então vamos lá. Propósito na criação. Isso é que é a bondade, ou a criação ser boa, uma boa criação. Depois Deus manifesta a bondade na redenção. Deus podia olhar a criação decaída e dizer, não, foram vocês que caíram. Fiquem aí. Vocês escolheram isso. Eu avisei vocês. Sim ou não? Na minha época tinha um desenho, de umas motonetas que falavam, não consigo me lembrar nem o nome do desenho. Como é? Rapaz, você é dessa época também? Abafa o caso para o povo não descobrir nossa idade. Lembra disso o nome de novo? Carangas e motocas. As motocas falavam. Aí, quando acontecia um problema, tinha uma motoca lá com a boca mole e danada, que a motoca fazia, eu te disse. eu te disse. Meu irmão, Deus podia ter falado isso para Adão e Eva assim, mas eu te disse. Então, o que Deus fez? Deus trouxe as consequências. E eu quero lembrar que quando a Bíblia diz que Deus trouxe as consequências, Deus não estava, Ele particularmente, levando as consequências sobre ele. Deus só estava dizendo quais seriam, porque a consequência foi por causa do próprio ato deles. Alguém entende isso ou não? Elas já existiriam, mesmo que Deus não dissesse nada. Deus só estava clareando para que fosse claro também para a gente hoje aqui. Faz sentido ou não? Irmãos, é isso que torna a palavra belíssima. Nós só achamos que a promessa e a palavra se cumpre para o bem. Ela também se cumpre para o mal. No sentido, quando eu quero viver fora dessa palavra, eu também viverei as consequências de viver fora da palavra. Quando eu escolho e digo assim, sabe de uma coisa? Eu vou viver sem Cristo, acabou, você fez uma escolha. Mas também você sofrerá as consequências de viver o quê? Sem Cristo. Diga comigo, provisão. Diga comigo, provisão. Quantos querem receber a provisão de Deus? Ok, vamos lá então. Vou ler aqui esse texto. Salmo de número 34, verso 8, Bíblia Viva. Ok. A Bíblia diz, provem e vejam que o Senhor é o quê? Bom, feliz é o homem que confia totalmente nele. Ok. Percebam que a Bíblia começa, antes de ver, a Bíblia está falando de provar. Então, antes de ver, provar. Só que o conceito hebraico aqui, de ver, no original, está atrelado à ideia de conhecer. A ideia de quê? Conhecer.
A ideia de conhecer. Então a Bíblia está dizendo que antes de eu conhecer, eu preciso provar. Então significa que, traduzindo essa ideia, é: experimente e comprove por você mesmo que o Senhor é bom. Diga comigo, experimente e comprove. Diga comigo, experimente e comprove por si mesmo que o Senhor... Então aqui tem uma ideia muito forte, significa aqui que ninguém vai conseguir enxergar a bondade de Deus pela vida da outra pessoa. A vida da outra pessoa apenas vai estimular você a ver que este Deus bom pode ser bom com qualquer pessoa. Inclusive com a pessoa que você está ali de repente ouvindo o testemunho dela. Você está entendendo isso ou não? Mas para você experimentar a bondade de Deus, ou melhor, viver essa bondade, tem que ser algo pessoal. Por quê? Porque está atrelado à fé. A Bíblia diz: feliz é o homem que confia totalmente nele. Confiar totalmente em Deus é o quê? Diga comigo, fé. Diga comigo, fé. E o Novo Testamento é o quê? Fé. Então, experimentar e comprovar a bondade de Deus está atrelada à minha fé. Então, somente eu mesmo posso experimentar a bondade de Deus. E depois de experimentar, eu vou comprovar. É a ideia que eu já expliquei aqui, eu já ministrei uma mensagem sobre isso aqui. Vou usar essa mesma ilustração que eu já usei. Se eu pego uma laranja e coloco na minha mão e pergunto a você: essa laranja está doce? Você vai dizer: eu não sei, eu não experimentei a laranja, eu estou vendo a laranja na sua mão. Eu sei que é uma laranja, eu consigo distinguir com a laranja. Mas eu não tenho, vejam, eu não tenho conhecimento se está doce ou não, porque eu não quê? De novo, eu lhe apresento a laranja. Você, de forma cognitiva, você consegue reconhecer a laranja, sim ou não? Mas você não consegue ter o conhecimento da laranja, se ela está doce ou não. Porque para conhecer, você precisa o quê? Meu irmão, pegue essa ideia boba da laranja. A bondade de Deus é a mesma coisa. Você precisa primeiro experimentar a bondade de Deus. Então você terá conhecimento da bondade de Deus. A próxima vez que você falar Deus é bom, você não vai só falar pela fé. Você vai falar porque você experimentou. Você viu Deus ser bom na sua vida. Você experimentou Deus ser bom na sua vida. Você está falando com propriedade. E isso é o quê? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? Aí a Bíblia diz: qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus, deve primeiro o quê? Crer. Crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Você é essa pessoa. Que pessoa, pastor? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé pessoal. A minha fé é pessoal e intransferível. Amém? A minha fé não está no outro ou dependendo do outro. Eu mesmo tenho a minha fé. Eu mesmo posso em casa fazer uma oração e experimentar a bondade de Deus. Alguém pode dizer aleluia? E eu mesmo comprovar que Deus é bom. Meu irmão, deixa eu experimentar. Hoje eu vi na igreja falar sobre a bondade de Deus. Tá bom, vou fazer uma experiência. Eu vou invocar esse Deus. Eu vou invocar o nome dele. Eu vou clamar por ele. Eu vou botar a minha fé sincera nele. E eu vou dar tempo para ele agir na minha vida. Amém? E o que Deus vai prover para você? Diga comigo qualquer coisa. Diga comigo qualquer coisa. Diga comigo qualquer coisa. O que Deus vai prover para você? Qualquer coisa. A Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Então conecte uma coisa com outra. Na redenção, o Pai lhe deu Cristo Jesus. Ele olhou para a criação decaída, caída, e disse: eu vou entregar o meu filho para levantar essa criação, para ela ser recriada nele e ser semelhante a ele,
perfeito. Alguém pode dizer aleluia? E agora, depois da redenção, eu tenho providência divina. Eu tenho provisão para quê? Para tudo. Para quê? Para tudo. Porque se ele não poupou o seu filho, ele me dará com ele, juntamente com ele, gratuitamente com ele, todas as demais coisas. O que você precisa hoje? Jesus tem. Qualquer coisa. Vocês estão ouvindo ou não? O que você precisa hoje? Ele tem. Escute, esse é o coração da mensagem. Nós já fomos criados. E pela fé nós já fomos redimidos. Quantos aqui receberam Jesus estão salvos para a glória de Deus? Então você tem que estar aqui comigo. Nesse terceiro lugar. Onde Deus demonstra a bondade dele na providência. Na provisão. Já falei isso aqui um dia, vou falar novamente. Uma vez eu vi um pastor falando, dizendo, gente, eu vejo os pastores, outros pastores pregando, dizendo que é isso, está errado. Pedir um botijão de gás para Deus. Irmãos, a oportunidade de você pedir um botijão de gás para Deus é agora, porque no céu você não vai precisar de botijão de gás. Às vezes a pessoa tem que dizer o óbvio. Obrigado, precisa dizer o óbvio. Porque é tanta teologia maluca. Não, é errado esse negócio de você pedir a Deus uma coisa que você está precisando, porque você é um filho interesseiro. Oxi. Como dizer aqui na Bahia, qual é a medida mesmo, irmão? Que ideia errada é essa? Tá bom. A Bíblia diz que ele não somente criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas. Vamos mostrar isso para você. Volta lá no Salmo 145, volta lá para mim. Melhor comigo. Volta lá, Salmo 145, por favor. Você precisa guardar esse versículo. Vai comigo, verso 15. Deus está falando com você hoje aqui? Você passou pela criação, passou pela redenção e você agora e eu vamos viver até Jesus voltar na provisão. Amém? Você está vivendo o quê? Você está vivendo o quê? Onde você experimenta a bondade de Deus? Você precisa de algo? Às vezes não está precisando nem de algo físico, às vezes está precisando de uma resposta, sim ou não? De um direcionamento. Deus pode prover uma direção para você? Aí a Bíblia diz, os olhos de todos estão voltados para ti. Com o quê? Com a esperança. Você tem que esperar algo. O medo é a expectativa do mal. A esperança é a expectativa do bem. Você está esperando pela bondade de Deus. Poxa, está fraco. Meia dúzia de crentes hoje aqui. Meia dúzia de crentes pingados. Ouça bem. Você está esperando pela bondade de Deus. E ela não vai falhar, sabe por quê? Porque Ele é bom. Você está esperando pela bondade de Deus. Você espera pela bondade de Deus. Você age. Melhor você ora e busca, o invoca, sabendo que Ele é bom. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provê provisão, providência divina. Ele provê o Filho e com o Filho todas as demais coisas. Com Jesus você tem todas as coisas. Já contei isso para vocês, vou dizendo, eu já disse a vocês, eu não tenho problema nenhum de repetir 1000 vezes as coisas. O pastor é repetitivo, é Bíblia. Você assiste e vale a pena ver de novo, há 200 anos. Todo Natal você vê. Porque estou aqui, vivendo esse momento lindo. Assiste 1 milhão de anos lá. Toda hora eu descongelo o homem, bota lá, ele canta, e você ouve. Ok. Tu lhes provê o alimento conforme necessita prover. Lembra quando eu era garoto? Você comprava um álbum de figurinha? Melhor, você comprava, às vezes, seu pai comprava um jornal. Que hoje a gente não faz mais isso, a gente lê tudo pela internet. Mas nosso pai comprava um jornal, sei lá, jornal à tarde. E aí dentro do jornal vinha um álbum. E estava escrito, esse álbum é parte integrante desse jornal, não pode ser vendido separadamente. Comprava o jornal e vinha um álbum de figurinha. O pai ficava com o jornal, que interessava a ele, e dava o álbum de figurinha, e o pai gastava dinheiro que tinha que comprar aquelas figurinhas todas ali.
Negócio da China. Por isso que ele dá Volvo gratuitamente, porque as figurinhas não eram gratuitas, obviamente. Quando você recebeu Jesus, tudo o que você precisa já está nele. É parte integrante, não pode ser vendido separadamente. Ele proveu o alimento conforme necessita. O que é que você precisa? Experimente a bondade de Deus. Alguém vai dizer aleluia? Continue. Esse é o mesmo salmo, não sai do Salmo 145. Quando abres tua mão, satisfaz o anseio de todos os seres vivos. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Deus, quando você ora, Deus consegue enxergar o seu coração. E Jesus disse, até mesmo antes de você pedir, seu Pai já sabe o que você precisa. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, isso é provisão. Diga comigo, a provisão de Deus é antecipada. Vamos para a Bíblia, já contei isso aqui, como eu falei, hoje eu estou repetitivo, não tenho problema nenhum, não estou nem aí com isso. O que eu preciso é que você entenda que Deus está falando com você, que você já passou pela criação, passou pela redenção e que você precisa viver a provisão divina. Irmãos, Deus não trabalha com mágica, guarde isso. Quem trabalha com mágica é Mr. M. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com provisão. E a provisão dele está baseada em seus princípios. Em seus o quê? Vamos lá. Quando Isaac perguntou ao pai dele, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo as coisas para o sacrifício. Aonde está o cordeiro? O pai disse, Deus proverá, providência, um cordeiro para si. Sim ou não? Ok, Abraão estava cumprindo o princípio. Sim ou não? Estava obedecendo a Deus. Estava o quê? Então você não pode esperar que Deus realize coisas que você não está seguindo a direção dele. Aí ele subiu o monte. Quando ele chega lá, ele levanta o cutelo, ele amarra o menino, levanta o cutelo, quando ele vai matar o menino, o anjo dispare, não precisa fazer nada com o menino. Porque na verdade você já fez. Você matou esse menino dentro de si. Você amou a Deus mais do que esse garoto. Sim ou não? Aí a Bíblia diz que quando Abraão olhou para o lado, havia um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Você acha que Deus fez mágica e disse, tá bom. Na hora que o anjo gritou, não toque no menino, Deus fez pilim pim pim. O pozinho mágico lá da Sininho, do Peter Pan e o cordeiro apareceu lá. Não. Quando Abraão vinha subindo por um lado, o cordeiro vinha subindo pelo outro. Ou seja, antecipadamente, Deus já proveu tudo o que você precisa. É você que não sabe ainda, porque você não vê tudo ao mesmo tempo, mas Ele vê antecipadamente, Ele já proveu tudo o que você precisa. Peça a Ele, fale com Ele. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Porque Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus está falando com você hoje, diga amém. Antes de orarmos. Deus está falando com você, diga aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Deus demonstra a bondade dele na criação, na redenção e na providência, na provisão. O que você precisa, você pode pedir para Ele. Porque tudo já está em Jesus. Ele proveu antecipadamente todas as coisas. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui que eu li hoje pela manhã. Me dê um minuto só. Enquanto estou pregando, está vindo os textos em meu coração. Me dê um minuto, por favor. Ok, encontrei aqui. Vai comigo em Isaías, capítulo 46. Olha essa provisão aqui. E aqui a gente encerra.
Li esse texto hoje pela manhã, ele me ministrou. Isaías capítulo 46, verso... Vamos ler do verso de número 2, que tem uma coisa aqui interessante, que eu nunca tinha percebido isso aqui, esse detalhe desse texto. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim: tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo. E o povo não pode proteger os deuses. Meu Deus, eu fiquei aqui meditando nisso aqui um tempão. Não mais que a gente vai assistir aqueles filmes americanos sobre os deuses gregos, e aquela ideia toda que os deuses gregos eram os protetores, seja do mar, de não sei o quê, não sei o quê. A Bíblia diz: os deuses não podem proteger o povo. E o povo não pode proteger os deuses. São todos inúteis. Vão juntos para o cativeiro. Aí a Bíblia continua dizendo assim: ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Diga comigo: Deus tem seus remanescentes. A gente pode dizer assim: meu Deus, no mundo de hoje tão doido, tem tanta gente, né, que abandonou Jesus, largou Jesus por tanta coisa, abandonou Jesus por prazeres desse mundo, gente que diz que era crente, que hoje está na feitiçaria, gente que diz que encontrou a verdade e foi ser feiticeiro. Sim ou não? Um monte de gente, povo tudo doido. Então, os crentes moderninhos hoje que abraçam as ideologias contrárias à palavra para ficar bem com a galera, para não receber dislike, para não ser cancelado. Mas, meu irmão, toda vez que Saul rejeitar a Deus, ele sempre encontrará seu Davi. Vocês que restam em Israel, eu os carreguei desde que nasceram. Uau. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Quer maior provisão do que essa? Deus não está cuidando de você aqui agora fora, não. Ele já estava cuidando de você aqui. Para que você chegasse aqui. Isso é provisão, é providência. Você entende que a providência é antes? Vocês entendem isso ou não? A providência é o quê? Antes. Aí a Bíblia diz assim, continue. Olha que lindo isso. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. Meu Deus, eu fiquei parado hoje, lendo esse texto bíblico pela manhã com a Bíblia aberta. Eu disse: meu Deus, eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha visto. Até que seus cabelos fiquem brancos. Ele está dizendo, eu serei o seu Deus por toda a sua vida. Meu Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok? Então, para fechar, a providência divina, a provisão de Deus é antecipada. Ele não está cuidando de você aqui fora. Ele já estava cuidando quando você estava dentro do ventre da sua mãe. Porque você vê este mundo com a criação boa dele. Você já foi criado com um propósito. E na redenção de Cristo, ele te levantou, ele colocou de pé novamente e te disse novamente: você é minha criação, minha boa criação, feita à semelhança do meu filho. E tudo que eu dei com o meu filho é seu. Alguém pode dizer aleluia? O que é que você precisa? Tudo ele já proveu. Alguém pode dizer amém? Deus está cuidando de você nesse exato momento. E olha, se você pegar esse versículo e aplicar nós aplicarmos na nossa vida, significa que eu posso pedir a Deus, eu posso pedir a Ele que Ele possa prover tudo o que eu preciso para eu permanecer com Ele até o final da minha vida. Amém? Que eu posso pedir a Ele proteção, livramento de armadilha, sim ou não? Livramento, não foi o que Jesus disse? Não os peço que os tire do mundo, mas que o livre do maligno. Você pode dizer: Deus, me protege do maligno, me guarda do maligno, amém? Para que eu permaneça firme contigo até o final, que eu não caia em armadilhas, que eu não caia em enganos do diabo e mentiras de Satanás, para que eu permaneça, que eu te siga até o final da minha vida, até o dia da minha salvação. Quantos recebem essa palavra essa manhã? Quantos foram abençoados aqui? Diga comigo: eu estou debaixo da bondade de Deus, porque eu vivo na sua provisão.
Eu vivo na sua provisão. Irmãos, para de depender só do seu braço, da sua força. Dependa de Deus. Cada um aqui precisa de uma coisa diferente, mas com certeza você precisa de alguma coisa. Às vezes você não está precisando, usando a ilustração que eu dei do botijão de gás, mas às vezes você está precisando de uma resposta de Deus. Uma coisa que você não está sabendo decidir e Deus te dizer, faça dessa forma. Te dá uma direção. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Jesus? Quantos foram abençoados hoje? Então diga assim comigo, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Só que Jesus disse na sua palavra hoje aqui, experimente e comprove por você mesmo. Sua fé é pessoal e intransferível, ela é só sua, amém? A sua fé pessoal e intransferível é igual que você pensar em morar na casa da sua sogra. Você pode até pensar em morar na casa da sua sogra, mas é melhor você morar na sua. É a mesma coisa a fé, meu irmão. Você pode até pensar em querer viver com o café do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, mas é melhor você ter a sua própria fé, porque a fé é pessoal e intransferível. Provai e vede. A fé é só sua. Você precisa experimentar. Alguém pode dizer aleluia? Vamos orar juntos em nome de Jesus.